221, você que acompanha aqui a programação da rede MLC, hoje a gente vai falar sobre meio ambiente, vamos falar sobre essa difusão de informações de preservação do nosso meio ambiente, aquecimento global, vamos falar sobre ESG, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Loredana Kotinski, doutora em Informação e Comunicação, mestre em Gerenciamento de Projetos, pesquisadora em ESG em mídias digitais e vamos falar sobre preservação do meio ambiente, justamente no lugar onde tem que se falar mesmo, que é aqui no Amazonas, na Amazônia. Como é que estão as coisas, Loredana? Obrigada por ter vindo hoje aqui. Obrigada, Márcia, pelo espaço. A gente acaba de terminar uma COP29, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, e é uma preparação para a COP30 que vai ser sediada na Amazônia, né? Em Belém, no caso, mas que acaba refletindo no Brasil como um todo. Hoje o Brasil é o grande celeiro, a grande esperança do mundo de se aumentar a quantidade de sequestro de carbono da atmosfera. Porque, basicamente, o que a gente vive hoje? A gente vive 3 fatores que estão mudando a vida da humanidade. Então, a gente vive, primeiro, um aquecimento global que está gerando mudanças climáticas absurdas. Então, a gente vê eventos climáticos cada vez mais extremos. Tempestade, neve no deserto do Saara, chuva no deserto do Saara. Nossa, aquilo foi impressionante. Secas extremas. Todos esses eventos climáticos, eles estão impactando na vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 700 milhões de pessoas deslocadas dos seus países ou das suas cidades de origem. E os 3 principais fatores são, primeiro, guerra. Segundo, remanescência da pandemia de Covid-19. E o terceiro, mudanças climáticas. Porque algumas cidades estão ficando desérticas, ou seja, as pessoas não têm como plantar e, portanto, não têm como viver e não têm acesso à água. Outras estão ficando inundadas e inundadas constantemente, sem condição. Devido ao aumento do nível do mar. Devido ao aumento dos fenômenos climáticos extremos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, que a gente viu aquela tempestade que inundou o estado quase todo no sul do Brasil, você tem áreas que não podem mais ser habitadas. Não deviam ter sido habitadas nunca, mas que agora não podem mesmo, porque é montar uma cidade ali e a cidade correu o risco de novo. De desaparecer. A gente viu aí a movimentação dos Estados Unidos com o último furacão que quase alterou a escala de análise de gravidade do furacão. Sim. A gente tem uma escala de 1 a 5, furacão categoria 5, que todo mundo ouve muito falar e tudo. Furacões esses que destruíram muitas cidades ali dos Estados Unidos, muitos estados dos Estados Unidos. Sim, na região da Flórida, que é no sul. Principalmente ali na região da Flórida. E a gente trouxe um furacão que muitos jornalistas americanos, quase meteorologistas, que são os que falam sobre o assunto, previram o aumento da escala da categoria para 6 devido à gravidade. Isso tudo é efeito também dos eventos climáticos, do aquecimento global, de tudo que acontece hoje. Isso é efeito das mudanças climáticas. E as mudanças climáticas só acontecem devido ao aquecimento global. Existia uma expectativa que nesse século a temperatura aumentaria 1,5 graus Celsius. Esse 1,5 graus já era suficiente para inundar, por exemplo, países insulares, aumentar nível de degelo nas calotas polares, né, impactar na vida das pessoas de modo geral. Só que agora, após a COP29, a expectativa dos especialistas é ainda pior. É que nesse século a gente tenha um aquecimento global de 3 graus. Isso mostra o quê? A previsão era de 1,5. 1,5. Agora, imagina o desastre com 3 graus Celsius aumentando, né? Países inteiros vão desaparecer. Cidades de costas vão desaparecer. Isso ameaça o Brasil. Os cientistas da NASA acabaram de verificar que houve um aumento já no nível do mar nas Bahamas, que fica ali no Caribe, perto dos Estados Unidos. Exatamente ali da Flórida, nos Estados Unidos. Então, o que você quer dizer? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que existe uma urgência, uma necessidade, primeiro, de se enxergar que a mudança climática resultante do aquecimento global é real. E o aquecimento global acontece por alguns fatores. O primeiro deles é a emissão de gás carbono em excesso na atmosfera, que faz com que se tenha uma camada e você não consiga fazer esse oxigênio funcionar. Então, você cria um efeito estufa. É como se você estivesse num tampão, numa sauna. O outro gás é o gás metano, que é resultante, por exemplo, não só de lixo, mas, por exemplo, todas as fezes do gado,
toda essa decomposição, ela gera gás metano. O pum do gado gera gás metano. Então, quanto mais você tem cultivo agrícola, pecuário, mais você tem geração de metano. Não vai produzir comida? Vai produzir comida. Mas tem que ter um outro lado que compense. E é muito importante a gente deixar claro aqui que o Brasil é um dos... e é um contrassenso. A gente fala do Brasil como grande expectativa de preservação do meio ambiente, já que a gente tem a maior parte da floresta amazônica aqui, por causa do Amazonas, e a gente discute a questão da quantidade de gado. O Brasil, é o país que tem maior número de gado no mundo, exceto a Índia. Só que na Índia... ninguém mata gado porque o gado é sagrado. Então, nós temos 210 milhões de cabeças de gado. É uma cabeça de gado para cada habitante no país. Ou seja, nós também somos grandes produtores, grandes fabricantes de gás metano também. Sim, somos. Ou a Índia está pior? Não, a Índia está muito pior, porque a diferença da Índia para o Brasil é a atividade industrial. A gente tem uma atividade agro muito forte. O Brasil é o grande exportador de laranja, de café, de ave, de carne bovina, né? Mas a gente tem uma atividade industrial muito aquém da Índia e da China, por exemplo. Hoje, os países que mais poluem, que mais emitem gás carbono na atmosfera são China, Estados Unidos, Índia e aí por diante. A diferença do Brasil é que o Brasil ainda tem muita floresta de pé e a floresta, junto com a caatinga, por exemplo, que ninguém fala, mas são os principais filtrantes. Eles são as espécies que mais, os biomas que mais retiram gás carbono da atmosfera. Então, hoje a gente precisaria, para cumprir a meta do Acordo de Paris lá de 2015, que era só manter o aquecimento em 1,5 graus Celsius, a gente precisaria tirar mais de 1 trilhão de tonelada de gás carbono da atmosfera. E a gente está tirando nem 10% disso, ou talvez no máximo 10,1%. O que acontece? Hoje você já tem essas florestas, então raciocina comigo, se eu já tenho essas florestas todas no Brasil, em outras partes do mundo, e a gente só está conseguindo retirar isso, não adianta só eu vender crédito de carbono para manter a floresta em pé. Então a indústria que está lá nos Estados Unidos, fazendo uma atividade industrial altamente poluente, não adianta ela sair comprando papéis de crédito de carbono de uma fazenda que está mantendo a floresta em pé na Amazônia ou no Amazonas. Do jeito que tá poluindo. E continuar poluindo. Ela pode fazer isso? Pode, deve. É uma boa coisa? Mas tem que fazer mais. Tem que plantar a floresta, tem que plantar a árvore. E esse plantio de árvore, ele tem que ser um plantio também inteligente, porque não adianta plantar uma mudinha que vai levar um tempão para crescer, para começar a ter uma envergadura suficiente para sequestrar gás carbono da atmosfera. Então, o acordo da COP29 sobre investimento exatamente para conter as mudanças climáticas ou conter o aquecimento global foi frustrante. E foi frustrante porque se esperava na COP29 uma assinatura de um compromisso dos países mais ricos e dos países maiores produtores de combustíveis fósseis, portanto, de petróleo, do mundo, de oferecer um valor de 1 trilhão e 300 milhões de dólares para países emergentes e em desenvolvimento preservarem, primeiro, suas florestas, plantarem novas florestas e mudarem as suas matrizes energéticas. O que é isso? É dizer o seguinte, olha, tu que é pequenininho aí, não vai ter atividade industrial, então o teu trabalho vai ser ganhar dinheiro para ter floresta, ter uma economia limpa, uma energia limpa. Que eu que estou aqui no meu país industrializado e preciso continuar produzindo coisa, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que continuar produzindo e eu vou poluir. Para fazer o quê? Um equilíbrio no planeta. Acontece que a COP29 terminou com um compromisso de apenas 300 milhões de dólares para esses países. Só que não tem mais tempo. Porque eles não têm como ter dinheiro da quantidade que tem dinheiro, por exemplo, a maior economia do mundo, que é a americana, e a China agora que está encostando ali, a pretensão é ultrapassar. Então, eles não têm como ter esse dinheiro. Como produzir o dinheiro, teriam que ter justamente essa colaboração desses países mais ricos. Não vão colaborar no montante previsto. Não. Como é que fica, então?
Pois é, E agora? essa conta não fecha. A sensação que eu tenho é que esses países devem estar funcionando Morando em Marte. Já se mudaram junto com Elon Musk. Já né? se Elon Musk tá mudaram fazendo isso. junto com Elon Musk, porque a sensação que eu tenho é essa. A conta não fecha mesmo. E existe uma coisa muito positiva, não na COP29, mas existe uma coisa positiva no G20, que era a região que aconteceu no Brasil, né, dos 20 países mais ricos do mundo, e que tomaram algumas decisões. 3 decisões foram as principais do G20, que isso dá alguma esperança, mas não significa também tanto assim. Primeiro, um compromisso sim de frear isso e, portanto, de olhar para países como a Amazônia, né, como regiões como a Amazônia, não só a brasileira, mas a Amazônia de modo geral, para que essa região receba mais incentivos e financiamentos para plantar florestas e evitar o desmatamento de mais florestas e cada vez mais ter uma energia mais limpa. O Brasil já é um dos países com energia mais limpa, né? Porque é basicamente movido a hidrelétricas e está investindo agora em biocombustível, né? Bioindústrias, uma série de outras coisas. Segunda coisa, a desinformação, o combate à desinformação sobre mudanças climáticas. Isso parece um papo de jornalista, mas não é. É muito importante, porque no momento em que você passa para as pessoas ou combate a desinformação, você começa a trabalhar uma consciência coletiva que pode servir como mecanismo de pressão aos países maiores, às indústrias que produzem energia, vamos dizer assim, que produzem gás demais ou que não têm um produto limpo, né, sustentável, para que eles comecem a rever as suas formas de atuação. Isso a gente fala de hábito de consumo. De hábito de consumo, de pressão. Segunda, terceira coisa que é muito importante, o combate à fome. Todo mundo fala de mudança climática e todo mundo fala que as mudanças climáticas estão fazendo as pessoas ficarem mais pobres, mas ninguém fala nas COPs, com ênfase que falam para as mudanças climáticas, sobre a fome. A gente tem milhões de pessoas passando fome no mundo. Só no Brasil são 33 milhões de pessoas passando fome. E a fome, ela não tem só a ver com a mudança climática, ela tem principalmente a ver com a distribuição desigual de renda. Saiu um dado esse ano que as pessoas mais ricas do mundo representam só 1% da população do mundo. O resto é o resto. Então você tem um abismo social muito grande. Se você não iguala ou não aproxima isso, porque igualar é impossível, mas se você não aproxima, não diminui essa desigualdade, você vai ter cada vez mais pressão sobre o meio ambiente, cada vez mais pressão sobre os recursos naturais e cada vez mais um consumo desenfreado. E vai ter mais violência, mais problemas de saúde, mais problemas de ocupação desordenada. E isso impacta, porque uma ocupação desordenada, por exemplo, só para você ter uma ideia, 9 de cada 10 bairros de Manaus são frutos de invasão. Tudo que você fala de invasão, você fala de ocupação desordenada. Depois você tem o governo, o poder público, municipal ou estadual ou federal, correndo atrás para tentar organizar esses bairros que nasceram. Também é uma conta que não fecha. Por que você olha para Manaus e todos os igarapés de Manaus são esgotos a céu aberto? Porque é um crescimento desordenado que vem ocorrendo há anos. Há anos. Então, quando você fala de esgotos a céu aberto, você fala de poluição no meio ambiente, de CO2 na atmosfera. Você fala de população mais doente. Você fala de uma pobreza instalada. Você fala de uma falta de educação. Você fala de uma pressão sobre os serviços públicos maior. Então, é todo um conjunto. Então, o G20 também disse e fez um pacto de combate à fome no mundo inteiro, mas principalmente focado em países pobres e em desenvolvimento. É porque a pessoa entende que o combate à fome é só ir lá e levar a comida para a pessoa, fazer doações. Não é isso. O combate à fome, e aqui a gente fala porque às vezes o óbvio precisa ser dito também, o combate à fome é gerar emprego e renda. E quando a gente fala em gerar emprego, renda, é educação técnica, fazer com que essas pessoas entendam o que é hoje o meio no século XXI, fazer com que essas pessoas tenham acesso à tecnologia, tenham acesso à inteligência artificial, tenham acesso aos meios de fabricação, de produção industrial tecnológicas. Então a gente vê pessoas que são
que estão abaixo da linha da pobreza, são miseráveis, são pessoas que estão na miséria, na extrema miséria, sem ter como ter uma educação, sem ir para a escola, já que eles não têm como comer. Então, como é que uma pessoa que não tem como comer, uma pessoa que não tem o que vestir, que não tem o que calçar, você vai dizer para ela que ela precisa se preparar para o mercado de trabalho? Não é assim que funciona. A gente tem que dar o básico, o ser humano precisa do básico primeiro. Precisa comer, precisa ter segurança, precisa ter acesso à saúde, fazer com que os filhos tenham o básico para que eles possam sair de casa para estudar. Então, é todo um trabalho para poder trazer essa diminuição na desigualdade social. Não é que o mais rico esteja tirando do mais pobre, é que o pobre não tem como produzir a própria riqueza. Exato. O pobre não tem como ter dentro de um salário digno, não tem como se colocar na indústria, não tem como trabalhar tudo isso. Aí a gente traz a discussão do ESG, exato, que é ambiente social, meio ambiente, social e governança, que é, quando a gente fala de hábito de consumo, quando a gente fala de economia circular, que é você reaproveitar o que você está usando. A gente traz aqui uma inteligência para essas pessoas. As pessoas precisam entender o quê? Eu não vou comprar produto daquela empresa porque aquela empresa ela não preserva o meio ambiente. É essa pressão que a Loredana traz hoje aqui para a gente poder discutir. Por exemplo, vou trazer aqui rapidamente um exemplo. Tem um supermercado que eu não consumo. Eu não compro nada nesse supermercado. É uma rede de supermercado francesa. Não vou trazer aqui o nome da rede de supermercado, mas você já deve saber qual é a rede de supermercado francesa. E quando a gente pesquisou lá um cliente que foi morto porque os seguranças bateram naquele cliente, quando eu fui pesquisar, nós temos o episódio do cachorro que foi envenenado na mesma rede de supermercado. Nós temos um outro episódio, que eu não sei se a Loredana sabe, não sei se você sabe, de um... Não tem quando a gente passa no supermercado que tem aquelas pessoas fazendo... Prova que esse suco que a gente está lançando agora, prova que esse cafezinho que a gente está lançando agora, que está lá... É a degustação. É a degustação que está sendo colocada lá nas gôndolas do supermercado. Sim. Um desses trabalhadores, colaboradores, teve um infarto fulminante e morreu no meio do supermercado. O que eles fizeram? Cobriram o corpo com guarda-chuva, guarda-sóis. Fecharam o supermercado para poder preservar e respeitar a dignidade daquele corpo que estava ali. Não. As pessoas compram. Isso eu considero uma das maiores indignidades, Loredana, que essa rede de supermercado fez. Eu fico arrepiada de lembrar, porque eles mantiveram o consumo com um cadáver dentro da rede de supermercado. Então, a partir daí, eu, Márcia, quem sou eu, mas como diz Madre Teresa de Calcutá, nós somos só uma gota no oceano, mas sem essa gota, com certeza, o oceano é menor. Não era o oceano. Ele é menor. Então, eu sou uma gota no oceano. Com certeza, a minha compra dentro do que é essa rede de supermercado não influencia no final, mas eu tenho uma proposta. Eu tenho um propósito de vida. Eu não vou mais entrar naquele supermercado e comprar. Porque quando a gente fala de meio ambiente, de social e de governança, a gente traz o quê? Uma rede de supermercado que só vai ter colaboradores que respeitem os consumidores, que respeitem os outros colaboradores. É isso que é ESG? O ESG, na verdade, ele é um conjunto de boas práticas destinado à iniciativa privada, portanto, a empresas, principalmente, mas também hoje, também destinado ao poder público, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, focado em quê? Em impactar menos ou utilizar de forma sustentável, racional, os recursos naturais do planeta, é tudo que é ambiental, né? Ter justiça social, e essa justiça social na indústria, na empresa, no setor privado, se chama de responsabilidade social. Responsabilidade social envolve diversidade, envolve leis trabalhistas, envolve acessibilidade. E acessibilidade não é só acessibilidade para quem tem algum tipo de deficiência, mas, por exemplo, acessibilidade digital, né? Ainda envolve governança. A governança é a ética nos negócios, é a transparência nos negócios, né? É evitar a chamada propina, o chamado comércio desleal. Aí entra o compliance também, que são as boas práticas. O compliance ele é a base da governança. Para uma empresa ter governança, ela tem que ter compliance. Para ela ter compliance, ela tem que ter todos os processos estabelecidos e transparentes, né? Então, isso faz com que tenha um compliance
e faça com que ela seja uma empresa com governança. Então, o ESG, ele não é um conceito voltado para a sustentabilidade. Porque todo mundo pensa isso como só sustentabilidade. É por isso que eu achei tão importante, quando a gente conversou, de trazer esse assunto. Porque, principalmente no Amazonas, onde tudo se resume à floresta amazônica, tudo se resume ao meio ambiente. Não é só isso, porque um ambiente de trabalho onde tem gente gritando, tem gente falando palavrão, isso é social. Um ambiente de trabalho onde uma empresa que não respeita a sociedade em que ela vive, que está de costas viradas para as necessidades sociais, que não colabora, que não divide um pouco do lucro dela para poder minimizar o sofrimento daquela comunidade onde ela está instalada. Sim. Isso também é ESG, isso é todo um conjunto de responsabilidade. O ESG, ele é um conjunto de boas práticas para empresas e também para poder público. Dentro desse conjunto de boas práticas, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, criou uma espécie de projeto, não é um projeto de lei, mas é um projeto que ele faz com que você consiga identificar a maturidade de ESG das empresas. Então, esse é um trabalho que eu faço, por exemplo, de diagnóstico de maturidade de ESG. E você consegue, através de mais de 200 análises que você faz, de 200 itens que você analisa, você consegue identificar se essa empresa está no nível 1 de maturidade ou se ela está no nível 5. A diferença é que desde de 1 a 5. De 1 a 5. Desde o nível 1, ela já consegue, por exemplo, ter vantagens competitivas, agregar valor aos produtos ou aos serviços. E é construída uma trilha para ela chegar até o nível 5, se assim ela quiser. Então, quando você fala, por exemplo, de uma empresa que distribui parte do dinheiro, ou que faz ajuda, ou tem um projeto social, ela pode ser uma empresa que está no nível 1. Porque projetos pontuais, eu vou fazer uma ação de responsabilidade social no final do ano, vou adotar um lar de crianças, vou doar alguma coisa, ou fiz uma ação no meio do ano. Isso são projetos pontuais. Então, provavelmente, essa empresa pode estar no nível 1. Quando eu falo de uma empresa que ela tem outros vieses internos, né? Que aí você falou, ambiente de trabalho, leis trabalhistas cumpridas, acessibilidade, e também faz projetos para o público externo, ela pode estar num nível maior de ESG. Qual é a pegada do ESG? Por que o ESG é tão importante? O ESG foi um conjunto de normas de boas práticas estabelecido pela Organização das Nações Unidas, né? Isso lá em 2005, e vem sendo trabalhado aos poucos e cada vez mais aumentando. Por que essa urgência da fala do ESG? Exatamente pela urgência das mudanças climáticas. Porque a ONU vem falando da necessidade das empresas se adequarem a boas práticas de ambiental, de social e de governança, e vem patinando. Alguma coisa melhorou, mas vem patinando. Então, agora se estabeleceu que as empresas precisam ter boas práticas, que as empresas precisam apresentar nos seus relatórios anuais, e isso a gente está falando principalmente de grandes empresas que têm capital aberto na Bolsa, tudo o que elas fazem dentro dos pilares do ESG. O que elas fazem no meio para a questão ambiental? O que elas fazem para a questão social? O que elas fazem para a questão de governança? Isso agora tem pontuação. E essa pontuação começa a ser olhada de forma diferente pelos acionistas, pelos investidores, pelos governos. Por exemplo, o governo brasileiro já identifica como diferencial em licitações federais empresas que têm compliance declarado e comprovado, que é o G do ESG. Coloca como critério de classificação ou desclassificação. De diferenciação. O Tribunal de Contas estabeleceu no ano passado uma comissão e critérios internacionais que mostram como você vai fiscalizar a verba destinada para as áreas ambientais, sociais e para a questão da transparência, baseados em pilares de ESG. Porque entende que não tem mais como ignorar a aplicação de recursos públicos de forma à revelia, sem obedecer critérios internacionais de ESG. Então, o ESG ele não é uma forma, ele é um conjunto de boas práticas. E ele, mais do que nunca, é necessário, porque se você começar a ignorar, aliás, se você continuar ignorando, você tem consequências essas que a gente falou no começo desse bate-papo. Agora, é engraçado, Loredana, que a gente conversa aqui sobre a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ela tem
os limites, porque ela nunca vai poder interferir na autonomia de um Estado. Porque senão muita gente pergunta por que acontecem tantas guerras, por que não chega lá a ONU e não vai lá e não fala, não, para de invadir aqui esse país, para de brigar. A ONU não pode fazer isso. Mas a ONU, ela determina quais são as boas práticas, as recomendações. Ela diz ali que você não pode continuar agindo como você vem agindo. Exato. E onde é que nós entramos? É muito importante que a gente, quando fala aqui sobre a informação, sobre falar disso nas mídias digitais, que as mídias digitais hoje são um dos principais meios de comunicação de todo mundo. Poucas pessoas hoje estão na frente da TV assistindo o que está acontecendo na programação, conforme o que aquela programação é fornecida. Hoje em dia eu quero escolher o que eu quero assistir. Antes não era assim. Antes eu assistia o que me era oferecido. Hoje eu posso escolher o que eu assisto. E isso é importante porque, quando a gente fala das empresas, as empresas não produzem para elas. As empresas não produzem para os CEOs, as empresas não produzem para a diretoria ou para o conselho administrativo, as empresas produzem para a população, para nós. Então, a gente fala muito das boas práticas, mas a gente precisa colocar aqui na mesa e discutir o que nós fazemos para poder impulsionar que essas empresas produzam ou tenham essas boas práticas lá no cardápio delas. Né? A gente precisa entender isso aqui para saber, peraí, a partir de agora, eu não vou mais consumir de qualquer empresa. Eu quero saber se essa empresa está colaborando. Eu quero saber se essa empresa está diminuindo essa desigualdade social que a gente conversou agora há pouco. Né? Se ela está conscientizando, fazendo atividades para conscientizar as escolas, que é onde estão ali os futuros adultos, para poder tratar melhor o meio ambiente. De um modo geral, o que você tem hoje? A Cantar Ibope fez uma pesquisa esse ano que mostrou que mais de 70% dos consumidores no mundo inteiro, essa não foi uma pesquisa brasileira, preferem comprar de empresas que têm práticas sustentáveis no seu processo produtivo. Eles ouviram mais de 2.500 pessoas em 55 atividades diferentes, ou seja, não é só no varejo, não é só na saúde, não é só, né, na gastronomia. Em todas as áreas, as pessoas estão preferindo isso. Acontece que ainda tem um movimento muito grande de consumismo, né, que é o consumo imediato. E é aquilo que a gente falava antes. Quem é que é mais consumista? A gente está falando de países extremamente capitalistas ou de países emergentes. E o consumismo desenfreado, ele parte da necessidade psicológica de eu pertencer, de eu parecer ser, de eu demonstrar que eu consegui, ou de eu parecer que consigo. Então, por que os chineses são hoje o mercado maior consumidor do mundo? Porque a China saiu de uma retração, de uma pobreza extrema e gerou hoje o maior mercado de milionários. Então, eles têm necessidade de parecer ser. Então, é uma compra desenfreada. Por que países da América Latina também têm isso? Por que a Shopee é tão famosa, né, em países como o Brasil? Por isso, porque eu compro muito de forma barata, não me interessa de onde vem, mas eu quero parecer ser. Então, essa consciência coletiva de optar por comprar só aquilo que precisa e de empresas que têm responsabilidade com o planeta no qual eu moro, com a vida das pessoas com as quais eu convivo, com a minha própria, ela só vem com a educação. E ela só vem com a informação. E elas só vêm com o seu autoconhecimento e entender que você não precisa provar. Que você pode pertencer, sim, a um grupo de pessoas que têm os mesmos hábitos de consumo que você. Eu acabei de ler o livro Psicologia Financeira, do Morgan Rousseau. Eu vou pedir que, por favor, alguém coloque aqui o link. E ele conta, no fim do livro, como que o consumo do americano se tornou o que é hoje. Porque hoje o americano vive de hipoteca, vive de empréstimos, é uma economia... Vive de leasing o tempo inteiro. Vive de leasing o tempo inteiro. É leasing para o carro, é leasing para a faculdade dos filhos, é leasing para comprar as roupas, é leasing para ter os eletrônicos, é empréstimo o tempo todo. Nós temos uma economia extremamente bem sucedida, uma economia que agora o Banco Federal deles, que é o FED, diminuiu mais uma vez ali a inflação, que estava em 4,6%, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que já era muito histórica, uma inflação histórica. A média de inflação dos Estados Unidos é de 2%. A média de juros que eles pagam para investimento é ali por volta de 2,5%, de 1%. É por isso que é o país que mais investe em bolsa de valores, um dos países que mais investe em bolsa de valores. Então, a gente traz o quê? Final da Segunda Guerra, voltou todo mundo para os Estados Unidos. Como é que vai empregar os soldados? Vai fazer o que com eles?
começou o boom de indústria, das fábricas, industrialização. Da industrialização dos Estados Unidos, e começou uma série de empréstimos para quê? Para que essas pessoas pudessem comprar, para que elas pudessem ter na casa delas a máquina de lavar louças, a geladeira, a linha branca e tudo mais. Só que nesse momento da Segunda Guerra, todo mundo ganhava praticamente a mesma coisa, não tinha essa distância entre os extremamente ricos e o da classe média. Aí começou a ter essa distância toda. Os que estavam na classe média e não conseguiram acompanhar continuaram consumindo para quê? Para parecer ser. Para parecer ser rico, para parecer. E os americanos, eles têm aquela história: todos os americanos são iguais, ninguém pode ter mais do que ninguém. Não, só que não tem. É bem assim. Quando você vai no supermercado dos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos uma época e ficava muito impressionada. Porque eu morava em Roraima, que é a minha cidade de natal é Roraima, e aí fui estudar nos Estados Unidos. Foi um choque. E daí, quando eu chegava no supermercado nos Estados Unidos, era tudo de pacotão. Exato. Tudo grandão. Morava sozinha? Tudo Chegou não sei o quê. Tudo... O leite tem 3 litros. 4 litros. E eu dizia, mas por que isso? As pessoas estocam o tempo todo coisas, né? E continua sendo assim. Aí você vai para países, por exemplo, como a Inglaterra. Você chega lá e você vai comprar tudo pequenininho. Porções individuais. Porções individuais, embalagens de papel. Outra pegada, outro conceito, né? Que é esse slow consumo, né? Que é o consumo mais lento, que na verdade não é o consumo lento, mas é o consumo consciente. Né? Eu compro só o necessário. Mas isso só vem com educação e informação. Eu acho que aí entra o papel muito da gente que está na mídia, que fala, que conscientiza. E é de novo o que você está falando. Só a gente falando vai adiantar? Não, mas a gente é a gota do oceano. Exato. Sabe? Eu acho que não dá para não deixar de fazer. Tipo assim, não, deixar de fazer, eu não vou fazer porque ninguém vai me ouvir. Eu tô falando, eu tô pregando no deserto. Tá bom. Eu estou pregando no deserto. Pregue solitariamente, mas pregue alguma coisa. Não deixa descolar dessa ideia da nossa responsabilidade enquanto preservadores do meio ambiente. Sabe, eu não aceito que a pessoa não consiga ali. Ainda tem gente hoje jogando, a gente estava passando ali, vindo para cá para o trabalho, e o motoqueiro bebeu água e jogou na rua a garrafa de plástico. Loredana, eu compro briga com isso, porque eu já baixei o vidro do carro e falei: ei, caiu um papel aqui no chão. A pessoa fica envergonhada. Ela não caiu, ela jogou. Ela jogou o papel. Ela fica envergonhada, vai lá e junta. Já teve vezes que eu cheguei, por exemplo, lá no meu pai, que tem lá um pet shop, um banho e tosa de cachorrinhos, de gatinhos e tal, cachorrinhos. E eu vi a hora que a pessoa jogou para fora o lixo. Eu bati no vidro e falei: olha, caiu daqui do teu carro. E joguei de fora do lado de dentro. Joga o teu lixo. Primeiro, eu sou da teoria que eu mesmo limpo a minha sujeira. Sim. Então, se eu derrubo alguma coisa da mesa, eu só me dá um paninho aí, eu peço do garçom. Claro que o garçom não vai deixar eu limpar, mas eu já começo a tentar enxugar para tentar limpar a minha sujeira. A gente tem que deixar pegadas de bons pensamentos, de boas ações, de bons comportamentos, não de sujeira. Quem é você dentro da sua casa? Quem é você no seu mercado de trabalho? O que você prega ali pelas suas ações? Como a sua mesa está disposta, o lixo que você está descartando, como que você deixa a sua vasilha ali na copa. A gente brinca muito com isso aqui. Eu falo: olha, tem vasilha aqui na pia e tal. Os meninos sempre são muito organizados com lixo, com tudo. Eu vi aqui um dos assuntos que a gente ia debater, que a gente vai debater agora, sobre economia circular. Economia circular. Quem leu o livro, ouviu, eu queria que colocasse também aí, por favor, na descrição, o documentário Minimalismo e Minimalismo Já, Netflix, tá? Fala a história de 2 rapazes que tinham muito extremamente consumistas. Um, se eu não me engano, era investidor, ele era o do cabelo preto, ele era investidor. E um belo dia ele juntou com outro amigo e largaram tudo. E foram fazer palestras sobre minimalismo. Largar tudo se desfizeram de tudo, o que era excedente para eles, porque o minimalismo é muito de você ter a consciência, mas viver dentro dos seus próprios termos. Não é pregar a pobreza, a escassez. E você entender o que realmente faz sentido para você. E não ter uma casa cheia de coisas que para você não tem mais sentido nenhum. Aí você herda aquela prataria da avó que fazia sentido para ela. Mas tem um apelo emocional que é da família. Cara, aquilo ali só está juntando poeira. Se desfaz disso. Entrega para alguém, mas se livra desse peso. E a economia circular, eu gostei muito. Quando eu fui pesquisar sobre o assunto,
eu lia muito sobre minimalismo, mas eu não tinha essa ideia da economia circular. Ela começou em 1960, foi a primeira pessoa que foi o Boulding, eu acho que é essa a pronúncia. Boulding. E quem implementou isso aqui, provou que isso aqui era capaz, foi uma velejadora. Ela foi viajar ao mundo e ela precisou fazer o quê? Não, eu preciso entender que o lugar onde eu vou ficar, nesse período que eu vou viajar ao mundo, eu preciso reaproveitar tudo. Sim, porque não tem recursos. Eu fiz um pacto comigo, né? Eu, desde janeiro, eu faço aniversário em janeiro, e eu lembro que em janeiro eu comprei 4 peças de roupa, porque eu fui em 2 jantares do meu aniversário, com amigas, pequenos jantares. E aí depois eu olhei para o meu guarda-roupa e disse, eu não preciso de mais nada. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a vender tudo que eu não usava há muito tempo. E aí eu descobri várias coisas que eu não sabia nem que eu tinha e que estavam lá e que eu não ia usar nunca mais. Tinha alguma coisa com etiqueta ainda, Loredana? Não tinha nada com etiqueta, menos. Mas tinham coisas que eu absolutamente não tinha. Não fazia mais sentido pra nenhum ti. sentido. Há anos, 500 anos, aquilo lá. E aí, desde janeiro, eu me determinei e eu não compro mais nada. Tu vive hoje com 4 peças de roupa? Não, eu não vivo com 4 peças de roupa. Eu vivo com as roupas que me são necessárias, Sim. com os objetos, bijuterias, Sim. qualquer outra coisa, acessórios que me são necessários. E até janeiro eu não quero comprar nada. E cada vez que eu passo numa loja e vejo uma coisa bonita, aí eu digo assim, eu acho que eu quero isso aqui. Aí depois eu falo, mas eu estou precisando? Eu não estou precisando. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer o mesmo, mas é o que você fala do ponto de consciência. Exato. Tem uma hora que a gente tem que ter um ponto de consciência. A economia circular, ela parte do princípio de que aquilo que é um bem físico precisa ir e voltar quantas vezes ele puder sobreviver. Ou seja, quanto mais esse copo puder durar no universo, passando de mão para mão, mais esse copo vai deixar de virar um lixo e de poluir o meio ambiente. Quanto mais eu puder reutilizar essa garrafa, mais ela vai deixar de ser um lixo e de poluir o meio ambiente. E assim vale para roupa, e assim vale para não desperdiçar comida. Para eletrodoméstico. Para eletrodoméstico, para tudo. Por que eu preciso ter o iPhone 16 se eu já tenho o iPhone 13, 14 está funcionando bem? Né? Porque a gente vive uma economia do imediatismo. É a chamada economia líquida, né? O amor líquido de Bauman. Ou seja, você tem um mundo todo se desfazendo na tua mão, porque a mão do já teve, do já passou, não serve mais, acabou. Isso vale para as relações, isso vale para o consumo, estilo do consumo. Então, a economia circular hoje, ela gera trilhões de reais para o Brasil. Aliás, para o mundo, e milhões de reais para o Brasil. Ela está empregando hoje 75% dos empregos gerados no Brasil até 2030 serão fruto de economia circular. É incrível isso, né? Eu não sabia. É incrível. Até 2030. Isso tem a ver com reciclagem de lixo, isso tem a ver com moda circular, isso tem a ver com reaproveitamento de eletrônicos. Por exemplo, o pneu de carro. O pneu de carro é um exemplo de uma antiga economia circular. Você não desperdiça o pneu até que você use, reuse, costura, vai para a fábrica, volta para a fábrica, a borracha recicla. Já tem empresas que utilizam, reutilizam e reciclam. O carro é uma prova de economia circular. Gente, eu acho assim, impressionante. Uma vez eu ouvi a Miriam Leitão falando sobre... Que é uma sumidade nessa área, né, de ambiental. Ela estava falando com o Sanderberg, ela é esposa do Sanderberg, né? Sim. Que é o que fala, que é um grande jornalista e tem programa na CNN. Isso, Sanderberg na CNN, a Miriam ela Leitão, Globo. mas a Miriam Leitão não estava falando com ele estava comentando alguma coisa, que a Miriam Leitão é uma grande economista, e ela disse assim, o meu carro, eu só vendi depois que ele se pagou várias vezes. Então aqui a gente não fala sobre poder aquisitivo, ela é uma mulher riquíssima, ela tem grande poder aquisitivo. Sim, ganha mas bem. o carro dela durou, se eu não me engano, Loredana, 20 anos. 20! Aí a gente pega, e nos Estados Unidos esse comportamento, eles não compram o carro zero, eles vão comprando o carro, Na Europa vão também comprando, não. na Europa também. Isso fez com que eu tirasse da minha mentalidade aquela questão do carro zero. Não, no Brasil, a mentalidade que você tem, e eu cresci com essa mentalidade, é de a cada 2 anos você tem que comprar o carro porque não presta mais. Não existe porque vai isso, começar a dar gente. defeito e não tem jeito. Não. Porque as peças vão ficar muito caras, porque a manutenção vai acabar
você vai acabar gastando em manutenção o preço de um carro novo. Então, essa isso. mentalidade foi uma mentalidade criada... Foi incutida em isso, cadeia, né? em cadeia. Pela sociedade extremamente consumista. Não, pelas indústrias automobilísticas. Ela pregou isso porque a gente comprou a ideia e passou de geração em geração. E não só isso, na verdade se criou uma produção, quando se diz que a produção dos veículos para países emergentes, ela tem um diferencial de qualidade de peças e acessórios com relação aos países desenvolvidos, é verdade. Então você tem alguns componentes que são mais descartáveis em veículos produzidos para países emergentes. Então, atenção na hora de comprar um veículo, atenção na hora da garantia, atenção na hora da rede de fornecimento de peças e de manutenção. Isso tudo tem que ser muito bem observado. Tem que ser analisado. Porque o carro é uma prova de que a economia circular é possível. Tem um livro chamado A Riqueza de uma Vida Simples, do Gustavo Cerbasi, por favor, coloquem aí, e que ele diz, o Gustavo Cerbasi é um cara que fala sobre educação financeira. Ele tem hoje um sítio que é autossustentável, o carro dele é elétrico, e ele já tem há muito tempo. O sítio dele é com placa solar e ele mesmo produz a comida que ele consome com os filhos. Ah, que delícia. Gente, isso. Tudo... Aí ele fala sobre o sistema dele de esgoto. Tudo ele joga dentro de uma caixa que vira energia para tanto alimentar a casa quanto adubo imediatamente para ele poder produzir a horta dele, para ele poder fazer com que a horta dele dê frutos. E ele fala sobre, se você tiver que comprar um produto, na riqueza de uma vida simples, todo mundo vive em comunidade. Então, se dentro daquela comunidade que tem aquele mesmo comportamento, basta que uma pessoa tenha uma forma de bolo. Porque você vai pedir emprestada a forma de bolo. Quando você for fazer o bolo, você vai fazer um bolo para você e o bolo para outra pessoa que você está pedindo emprestada, tomando emprestada aquela forma. Você não precisa ter um monte de panela na sua casa, porque a panela ela vai fazer... Você não vai produzir comida para industrializar. Sim. Tudo, ele explica no livro como você pode viver uma vida simples, sem excessos no consumo. Eu acho fenomenal o Gustavo Cerbasi, fenomenal é a minha palavra, né? Eu adoro essa palavra. Porque o Gustavo Cerbasi, ele diz para você, eu sou rico. Sim. Ele não precisa dizer, ele mostra isso, né? Porque ele é extremamente inteligente quando ele fala sobre investimentos. Mas eu não preciso viver esbanjando a minha riqueza. Não. Eu não preciso viver... trazendo o consumo para uma esfera em que eu vou educar meus filhos a serem extremamente consumistas, a desperdiçar. Eles precisam viver com experiências, com memórias. Eu acho fenomenal. Ele faz as viagens dele sempre para que os filhos voltem de lá com um crescimento social, psicossocial e intelectual. Não é só viver para comer no restaurante, é para ver um animal que ele só via nos livros, a girafa, o rinoceronte, o elefante. Adquirir conhecimento mesmo. Agora, Márcia, assim, eu sei que a gente está chegando no final, né? Porque a gente não está chegando no final, é porque eles vão avisando para eu poder ter a ideia, porque senão a gente esperava 2 horas aqui e a gente não está indo nunca. O que é interessante, né? A gente tem esse conceito muito... Quando você começa a ter consciência de si e do que significa para você estar nesse planeta e da finitude da vida, você começa a ter esses pensamentos mais profundos e mais reais, de valores reais. Mas do ponto de vista prático, né, por que é tão importante que as empresas, as indústrias, o setor privado e o setor público também tenham consciência da importância das práticas do ESG? Toda vez que você fala de negócio, de business, né, e eu falo isso nos meus alunos quando eu ministro aula, é assim, não adianta você chegar para o empresário e querer dizer para ele, olha, você tem que praticar ESG para o mundo ficar melhor. Você tem que dizer para ele, você tem que praticar ESG porque financeiramente vai ser melhor para você. E eu provo que vai ser melhor. E eu vou já dizer por quê. Quando você chega para uma instituição pública, para um político, normalmente que está à frente de uma instituição pública, e diz, olha, é muito importante que você comece a fazer política de ESG, né, transversal no seu governo. E ele vai dizer, mas para quê que eu vou precisar fazer isso? E aí você fala para ele, porque você vai melhorar o seu capital político. E aí é muito simples, a conta bate. Primeiro, todas as empresas que praticam ESG e que têm capital aberto na Bolsa valorizam mais do que as empresas que não praticam ESG. A B3, que é a Bolsa de Valores Brasileiras, que tem uma linha só de ESG, de empresas praticantes de ESG,
teve as ações em 2022 e 2023 que valorizaram 23% a mais do que aquelas empresas que também estão na Bolsa, mas que não praticam ESG. Primeira coisa. Segunda coisa, empresas que praticam ESG têm um risco muito menor de processos trabalhistas, processos fiscais, crise por desastres climáticos, impacto de imagem e mais, tem mais valor agregado aos seus produtos e serviços. Terceiro fator, empresas que praticam ESG e que precisam de financiamento de banco ou precisam de investidores ou vender seus papéis, elas são melhor vistas pelo mercado porque elas são consideradas empresas seguras. O que é segura? Exatamente isso. São empresas que estão menos suscetíveis a crises de imagem, a crises financeiras, a instabilidades. Então, o ESG... Endividamento judicial, a gente não fala só sobre a questão de trabalhista, mas eu vou processar essa empresa porque o produto dela é isso, porque eu fui maltratada pelo funcionário, eu vou processar, entra com ações judiciais que são caríssimas, que demandam custo de advogado, pagar as indenizações por danos morais, materiais, tudo aquilo. E ainda consegue otimizar os processos produtivos. Por quê? Porque você diminui a utilização, o consumo de água, você baixa a conta de energia elétrica, você baixa o custo com que você tem de encaminhamento do teu lixo, do tratamento do teu lixo. Tudo reduz. Você reduz os problemas de saúde dos teus funcionários, portanto, ausências e necessidades de reposição daquele funcionário ali no teu chão de fábrica, ou no teu departamento, ou no teu setor. Então, o ESG ele é um ganha-ganha para as empresas. A empresa só ganha. E ela ainda por cima, como bônus, beneficia o meio ambiente e a população, né, onde ela está inserida. Quando você fala disso para o setor público, você fala de um acréscimo reputacional sem precedentes. Veja bem, no momento em que o Brasil está com todos os holofotes virados para o país, porque essa pauta ESG é uma pauta prioritária do governo federal, porque o Brasil recebe no ano que vem uma COP30 e porque o mundo fala de mudança climática, a prefeitura, o governo do estado, que não tiver política de ESG, está perdendo a chance de se tornar um grande político, um estadista conhecido nacionalmente e internacionalmente. Está perdendo a chance de receber recursos internacionais para financiar projetos, programas e ações. Está perdendo a chance de receber prêmios, ou seja, está deixando de fazer o dever de casa para se beneficiar politicamente. Exato. E beneficiar o povo que o elegeu, ou que a elegeu. Então, o ESG ele é um jogo de ganha-ganha. Ele não é uma política ambientalista, ele não é uma política de fanáticos, socialista. De fanáticos ambientalistas que estão gritando, não, a extração do petróleo, a poluição. Não é isso. Não. A gente está trazendo equilíbrio. A política de ESG, só para você ter uma ideia, ela foi pensada no que o Elkington, você que gosta tanto de livro, o Elkington, ele é autor de Canibais de Garfo e Faca. Ele não é só um autor desses livros populares, ele é um pesquisador com artigos científicos publicados, um estudioso dessa área e consultor de várias empresas. E ele diz que toda vez que você pensar em ESG, você tem que pensar no que ele criou, chamado Triple Bottom Line, que é os 3 P's. Pessoas, planeta e lucro. Então, quando você trata de ESG para uma empresa, você tem que dizer, olha, essa conta aqui para você mais que fecha. Na verdade, ela vai continuar não fechando se você não praticar ESG. Aí tem empresa que fala assim, não, mas eu não quero começar agora uma implantação de ESG. E aí o que eu falo para essa pessoa? Eu disse, deixa eu fazer um diagnóstico na tua empresa, porque de repente você já tem alguma prática de ESG. Exato. E nem sabe, e portanto nem está marketizando em cima dela, nem está ganhando vantagens competitivas em cima dela. Então, o primeiro passo é esse diagnóstico. A mesma coisa para o poder público. Você tem como fazer, por exemplo, diagnóstico de ESG em municípios. Tem municípios no interior do Ceará que recebem ISS a mais porque estão fazendo práticas de ESG. Porque existe uma lei no estado do Ceará que um dos critérios para aumentar o ISS de uma prefeitura, o repasse, é ela ter alguma prática de ESG no Ceará. E essa lei já é antiga.
a gente não tem e a gente está na Amazônia. É porque a gente precisa entender que a competência prevista na Constituição Federal dessa regulamentação legal dos impostos que cabem ao município, aos estados e ao governo federal, é essa cobrança, essa exigência, esse fato gerador, ele é negociável com cada ente da federação. Então, o que compete aos municípios, que é o Imposto sobre Serviços, que é o ISS que a Loredana está falando aqui, eu posso negociar isso para quê? Para fazer com que aquela empresa tenha uma cobrança menor, porque ela traz para mim uma melhoria no município todo. Então, Sim. você realmente Porque ela resolve um problema. Você não vira um canibal. Você não está querendo só comer a arrecadação e fazer com que aquela empresa Sim. pague mais impostos. Eu estou fazendo com que o pagamento daquele imposto seja um pagamento com uma contraprestação social, ambiental e de governança, que vai trazer benefícios para a própria empresa. Para a gente poder encerrar, eu quero falar sobre a gastronomia sustentável e o turismo sustentável aqui no Amazonas. São 2 temas que eu amo de paixão. Então, o turismo sustentável no Amazonas, infelizmente, na Amazônia, de modo geral, e no Amazonas, ele ainda é insípido, né? Você tem poucos lodges ou hotéis de selva, de fato, praticando sustentabilidade. Você tem alguns fazendo algumas coisas, o que já é um bom sinal, né? Não é tão ruim assim, o caso não é tão grave. Mas você tem muita gente fazendo nada. Você tem alguns se certificando, né, outros procurando fazer. O que é interessante perceber é que quanto mais você aumenta o seu compromisso com sustentabilidade e responsabilidade social, no caso do turismo de selva, que é um turismo que depende veementemente do meio ambiente e das comunidades que nele estão inseridas para existir. Porque eu não venho para a Amazônia quando eu quero fazer um turismo de selva e compro um pacote no lodge para ver a cidade de Manaus. Eu passo por aqui. Eu quero ver a floresta. Exato. Né? Então, quem está explorando a floresta para ganhar dinheiro precisa respeitar esse meio ambiente, né? Essa biodiversidade. Quem está explorando a comunidade que lá vive precisa respeitar e deixar alguma coisa nessa comunidade. Então, quando os hotéis, quando os operadores e os empresários entenderem que quanto mais eles valorizarem, quanto mais eles fizerem, mais aumenta o ticket deles, ou seja, mais eles vão poder cobrar pelas diárias, mais eles vão poder ter valor agregado ao produto, eu acho que eles vão perceber que é muito mais negócio fazer isso do que não fazer. No Amazonas inteiro, você só tem um hotel eco mesmo, que é de ponta a ponta, que, na verdade, é o Hotel de Selva Lodge Acari, que fica dentro da Reserva Mamirauá, no município de Tefé. Ele é o único eco-hotel, e os outros têm algumas ações de responsabilidade. Então, se você disser assim, não, eu quero um eco-hotel de ponta a ponta, é o Lodge, o Acari Branco, que fica dentro da Reserva Mamirauá. Os demais fazem coisas pontuais e alguns não fazem absolutamente nada. Quando você fala de gastronomia sustentável, eu tive recentemente para fazer uma defesa de tese de doutorado em Portugal, e aí visitei alguns restaurantes que fazem gastronomia sustentável. Aqui no Amazonas, você tem alguns, acho que 2 restaurantes. Diga nomes. O Caxiri, né, que pratica uma gastronomia sustentável, e o Moquém e o Banzeiro, né? O Moquém e o Banzeiro são da mesma rede. Né? Felipe Schadler e Débora Chornick, que praticam uma gastronomia sustentável. O que é a gastronomia sustentável? A gastronomia sustentável, ela é baseada, por exemplo, na economia circular. É o reuse, reutilize, reaproveite. Ele tem uma política de desperdício... Com segurança alimentar, é importante dizer isso. Primeiro, uma política de desperdício zero. Então, quando você fala de uma política de desperdício zero, é quando você tem o teu cardápio planejado, quando você tem reservas médias feitas e você só faz aquilo que as pessoas vão consumir, para você ter o mínimo de sobra possível. E quando essas sobras ocorrem, você utiliza essas sobras de forma racional. Ou elas viram adubo para compostagem, ou elas viram uma doação naquele dia, para consumo no dia, de pessoas que precisam, entende? Você utiliza ingredientes... Isso é inusitado, porque normalmente a política do restaurante é jogar tudo fora. Não é. A economia sustentável não faz isso. Outra coisa, aliás, a gastronomia sustentável não faz isso.
A gastronomia sustentável, ela não cria o cardápio a partir do que o chefe achou que é interessante vender, mas ele cria o cardápio a partir dos produtos que a região e a comunidade onde ela está inserida oferecem. E produtos sazonais. Então não adianta eu querer, por exemplo, ter um cogumelo portobello em Manaus. Mas se eu tiver o cogumelo da floresta, que é cultivado ali na reserva do Ofuduc por uma pesquisadora do INPA, e ela me fornece 1 quilo de cogumelo por mês, eu vou trabalhar com esse quilo de cogumelo por mês quando ele for fornecido. Então, a economia circular é você olhar para os lados, consumir o que tem disponível, produzir o que for ser consumido e reaproveitar tudo em todos os processos. Então, você pega o peixe, você aproveita a cabeça, as espinhas, a pele, a cauda e a carne. Você não usa só a carne e desperdiça o resto. A cabeça vira caldo, as espinhas viram molho, a cauda vai para uma farofinha. Essa é a gastronomia sustentável. É entender que você não pode fazer da comida no restaurante um ato de desperdício e de pressão sobre o meio ambiente. Porque você tem, só no Brasil, 33 milhões de pessoas passando fome. É espetacular. Eu adorei isso. Ela está falando, eu estou me lembrando do filme Uma Boa Mentira, da Reese Witherspoon, que conta a história justamente de tirar 3 africanos, né? Isso, acho que era, se eu não me engano, eram etíopes. Eu acho que eram etíopes. Eles mas eram são etíopes. africanos. E ela colocou os 3 para trabalharem num restaurante, no supermercado. E o supermercado era assim, tirava a fruta que tinham amassado e jogava fora. Eles não conseguiam, eles viraram para ele e falaram, não consigo trabalhar aqui, porque lá a gente tá querendo comer esse tomate. Não tem. Eu preciso jogar fora esse tomate. Isso é demais para mim. Para eles era doloroso fazer esse descarte, como tem que ser doloroso para qualquer pessoa. Tem um aplicativo no Brasil que já faz aproveitamento de comida, mas tem 2 aplicativos em Portugal. Um deles chama fruta podre, eu acho, ou fruta boa, uma coisa assim. É fruta podre, eu acho. Ele é, na verdade, uma cadeia de comunicação entre pequenos microprodutores que vendem para restaurantes que querem produtos veementemente orgânicos íntegros, e de pequenos produtores. Então, quando você vai no supermercado e você vê aquela banana amarela cheia de pontinho preto, essa banana é boa, porque ela tem menos agrotóxico. Quando você vê aquela banana dura, amarela linda que parece que saiu de uma foto, desconfia. É basicamente isso. Então, eles têm essa cadeia. Eles têm um outro aplicativo lá, que é um aplicativo francês, que também tem na Espanha e que foi para Portugal, que chama Fênix. Esse aplicativo, ele identifica, ele tem uma rede de supermercados cadastrados e tudo que está para vencer no supermercado ou que naquele dia iria para o lixo, eles recolhem, verificam se está tudo bem, porque tem nutricionista, tem vigilância sanitária e destinam para entidades que precisam para cozinhar naquele dia, entidades de caridades. E também tem uma rede de lanchonetes e restaurantes e padarias cadastradas que dizem o seguinte, olha, eu fabriquei 100 pães, eu vendi 80, eu tenho 20 pães. Aí a rede vai lá, coloca no aplicativo que está vendendo aqueles pães por 50% do valor. Você entra no aplicativo e diz, eu quero comprar 5 pães. Aí você compra pelo aplicativo e depois você vai lá e retira. Eu cansei de fazer isso no Porto, quando eu morava no Porto. E eu tive surpresas maravilhosas. E aí coloquei mais 2 amigas fazendo isso. Elas diziam, hoje tem comida do Fênix? Eu tem o lanche do Fênix. E é maravilhoso. Porque você come bem, mas você sabe... E é uma comida do dia, só pode ser a do dia, é saudável. E você paga super pouco. No Brasil já tem um aplicativo que faz isso, mas em Manaus não tem. É muito triste. Eu acho que o Amazonas, Manaus e nossas cidades do interior pecam muito nessa presença de responsabilidade ambiental, social e de governança. É porque a gente sempre teve tudo muito, né? Muito. Ninguém vê. É muito interessante porque, como diz uma professora minha falou muito tempo atrás, no Amazonas, em Manaus, no interior, tem pobreza, mas em São Paulo, por exemplo, tem miseráveis, gente que não tem sapato para calçar. E a gente realmente tem uma abundância que faz com que a gente descolhe um pouco da realidade do resto do Brasil e do mundo. Loredana Kotinski, que conversa
fenomenal. Eu adoro essa palavra. Foi um fenômeno. Essa entrevista foi um fenômeno. Bom, né? Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter trazido tanto aprendizado para a gente quando a gente fala aqui de ESG, quando a gente fala de preservação do meio ambiente, quando a gente fala de governança, de boas práticas sociais, de responsabilidade. A gente sempre fala muito superficialmente, a gente fala assim, tem que ter responsabilidade social. Se tu parar para pedir para a pessoa, enumere. A pessoa não vai saber enumerar, ela não vai saber entender direito os ganhos que qualquer empresa pode ter com essa responsabilidade social, com esse compromisso com o meio ambiente e também com boas práticas de administração. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo espaço. É super difícil, né, você ter uma pauta desse tipo. As pessoas normalmente fogem de falar de ESG, só querem falar de sequestro de carbono, de mudança climática ou de meio ambiente. E eu fico muito feliz que você tenha aberto esse espaço, agradeço do coração. E espero que as pessoas consigam se contaminar de forma positiva para enxergar que a ESG é uma alternativa de ganha-ganha para todo mundo, para empresas, governos e para a população e meio ambiente. Eu acho que o que eu tiro, cada um vai tirar um pedaço dessa entrevista que mais lhe toca o coração, né? Porque a gente assiste uma entrevista de 40, 50 minutos, a gente vai falar, essa parte foi a que eu mais gostei, essa parte foi a que eu mais gostei, igual um filme, né? Qual é a melhor parte do filme? Essa parte foi a que eu mais gostei. Para mim, o que eu vou levar para minha casa hoje é uma prática que eu não sabia que podia acontecer no ESG, que podia acontecer. Já tinha mais ou menos ali a intenção, mas eu pegava pelo viés do minimalismo, da economia, de trazer ali um aproveitamento 100% de tudo que eu uso, mas economia circular foi a parte que eu mais gostei da nossa entrevista. Por quê? Porque a economia circular trouxe para mim uma responsabilidade, reacendeu em mim a responsabilidade que eu tenho com relação ao meu consumo. Sim, é muito importante. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso me mudar. E cada um se mudando já é muita coisa. Um passo enorme que você dá em cuidar do seu meio ambiente, cuidar do seu país. Cada um fazendo o seu, a gente é a tal da gota no oceano. A Teresa de Calcutá sempre sábia, né? Eu sou só uma gota no oceano, mas sem ela, o oceano é menor. Então, a gente faz com que o oceano fique um pouco maior quando a gente faz a nossa parte. Obrigada, Loredana. Obrigada, Márcia. Obrigada a você que acompanhou essa entrevista espetacular, uma entrevista com muito conteúdo, com muito tutano, e tutano é uma parte do animal que a gente pode comer, porque é cartilagem, na economia sustentável, na gastronomia sustentável, e você que está aí do outro lado, acompanhe aqui toda essa entrevista e faça perguntas. Quem tiver qualquer dúvida, coloca nos nossos comentários, que a gente vai atrás da Loredana, a Loredana responde, tira as dúvidas e, principalmente, traz para você clareza com relação a esse assunto. A internet, as mídias digitais, a educação no YouTube, por exemplo, trouxe para a gente essa possibilidade da gente saber muito, mas tira a dúvida com o especialista, porque o especialista vive disso e está ali focado e concentrado só naquele assunto. É isso que a Loredana traz aqui para a gente hoje e é isso que eu quero levar para você. Você sabe que a Rede MLC tem esse compromisso de informar, educar e transformar. Qualquer informação que te transforme aqui na Rede MLC, a gente já atingiu nosso objetivo. Fiquem ligados, você já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.